Após de explanar alguns pontos principais que eu queria compartilhar com vocês e também trazer essa reflexão, agora eu vou falar de algumas das estratégias de estudo que eu desenvolvi durante o meu ensino superior. Quando a gente inicia a faculdade, não é dada uma grande orientação para a gente de como, às vezes, a gente se organizar, principalmente pela forma que acaba se alterando, né? Que na escola a gente tem um horário fixo, já na faculdade a gente tem um horário mais flexível e às vezes a gente também no primeiro semestre já vem com uma grade pré-montada e às vezes também tem alguns blocos sem aulas, né? Normalmente quando a gente está na escola, às vezes é o período da tarde ou o período da manhã, né? Sem nenhum tipo de atividade e o período da noite. E quando a gente vai, né, para a faculdade, isso vai se alterando, a forma também de ter vários professores, cada um com um tipo de método avaliativo, uma ementa para cumprir. Isso acaba perturbando um pouco o aluno aqui, devido ao fato de ter essa mudança abrupta aí no sistema. Então, para mim, os professores que naquele primeiro momento já tinham uma estrutura de aula mais parecida com a estrutura da escola, era mais confortável para mim, enquanto outros não. E aí também eu fui conseguindo aos poucos ver o que era efetivo, o que não era. Por exemplo, antes eu escrevia, porque a grande maioria normalmente utiliza folha de caderno com linha, e para mim até hoje é muito desconfortável utilizar, e aí eu acabo optando em utilizar somente folha de sulfite e várias outras estratégias que com o tempo eu fui verificando que foi melhor para o meu processo de estudo. Uma das peças chaves para essa situação foi ter uma organização, planejar. Devido ao fato que meus pensamentos sempre foram muito acelerados, a organização me ajudou e me auxiliou nesse processo para conseguir me programar e não me sentir sobrecarregado por causa da quantidade de demandas às vezes que a gente tinha para entregar. Por exemplo, durante a pandemia, o método utilizado para avaliar a frequência dos alunos era a partir de atividades, visto que nem todo mundo poderia sincronizado dentro da aula no momento que ela ocorria. Devido então a isso, por exemplo, se eu estivesse fazendo 5 matérias, eu teria 5 atividades semanais para entregar, fora às vezes as avaliações e listas de exercício. Então era uma grande quantidade de trabalho e isso demandava de uma organização pessoal bem grande. Então eu vou mostrar inicialmente como eu realizava já no final. Então, eu utilizava inicialmente uma estrutura de marcar tudo em cada um dos horários. Então, eu dava preferência para uma agenda que tinha essa marcação por hora. Colocava as minhas prioridades do dia. Então, primeiro, por exemplo, no dia 22 de julho, na sexta, eu tinha que terminar a lista 2, né, da disciplina e depois começar a outra. Então, eu colocava aí prioridades entre as atividades que eu tinha para entregar. Além disso, os compromissos que eu tinha no dia. Então, no caso, eu tinha inglês, tinha um treino, só que ali em cima também eu tinha alguns outros compromissos, que era, por exemplo, eu pagar o aluguel, a internet, mas basicamente era esse tipo de estruturação que eu tentava marcar as atividades que eu tinha, os momentos, às vezes, também de estudo eu já demarcava, e eu também demarcava aí algumas outras atividades para mim não me esquecer no dia, não que era para ser realizada naquele dia em si, mas algumas demandas que eu precisava resolver. Então, por exemplo, mandar mensagem, as regras da ABNT para áudio, que é porque eu já estava começando a desenvolver aí, pesquisar um pouco sobre essas normativas para estar desenvolvendo aí o TCC agora. Outra forma também era ter uma marcação mais global de tudo que eu tinha para entregar. Então, eu também fazia um planejamento mensal, semanal, e aí tinha um planejamento diário, para mim conseguir ter essa visualização de todas as atividades que eu precisaria entregar. Um outro ponto também importante é que eu tentava marcar todas as minhas atividades, mesmo que isso não se envolvesse com a faculdade. Então, neste caso dessa fotografia, eu tinha psicólogo, mas, por exemplo, os horários do meu treino eu também colocava, meus horários de lazer também colocava. Isso me auxiliou, então, conseguir ter uma boa organização e um bom desempenho dentro da faculdade.